Aqueles que ousam pensar diferente não são tolos. São visionários esperando que o resto do mundo alcance. Às 04h17 da manhã de 19 de abril de 2025, a 5.000 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico, os operadores do veículo operado remotamente da NOAA paralisaram. Eles acabavam de descobrir algo que não deveria existir. Um hangar de porta-aviões selado há 83 anos, intacto, nas profundezas mais escuras do planeta. E o que estava lá dentro deixaria até especialistas em explosivos militares sem palavras. Esta é a história de uma descoberta que reescreveu tudo o que sabíamos sobre a Batalha de Midway. E se você quer entender por que um objeto encontrado ali ainda pode matar alguém hoje, em 2025, você vai precisar ver isso até o final. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, não é uma organização qualquer. Quando eles anunciam uma descoberta arqueológica subaquática, o mundo presta atenção. E em 19 de abril de 2025, a equipe de exploração oceânica da NOAA estava conduzindo uma missão de mapeamento profundo, em coordenadas que, décadas atrás, haviam sido o palco de uma das batalhas navais mais decisivas da história humana. O local: o campo de batalha de Midway, junho de 1942. Ali, nas águas do Pacífico Central, aviões americanos afundaram 4 porta-aviões japoneses em uma única batalha, virando o curso da Segunda Guerra Mundial no Teatro do Pacífico. Mas os americanos também sofreram perdas devastadoras. E a mais significativa foi o USS Yorktown, designação CV-5, um porta-aviões da classe Yorktown, que foi severamente danificado em combate, torpedeado por um submarino japonês, e afundou em 6 de junho de 1942. 83 anos depois, os descendentes tecnológicos daqueles que lutaram ali retornaram. Não para a guerra, para a descoberta. Mas eles não imaginavam que estavam prestes a acordar um fantasma de 1942. O ROV da NOAA descia para o abismo. A 5.000 metros, a escuridão é total. A temperatura beira o congelamento e a pressão de 500 atmosferas esmagaria qualquer equipamento comum. O ROV estava equipado com câmeras de alta definição, sonar de varredura lateral e sistemas de iluminação projetados especificamente para penetrar essa escuridão primordial. Os operadores na superfície observavam suas telas enquanto o veículo se aproximava das coordenadas mapeadas anos antes pelo explorador Robert Ballard, que localizou os destroços do Yorktown em 1998. Mas Ballard tinha mapeado apenas o casco externo. Nunca haviam explorado o interior das estruturas do navio. Até agora. E então, às 04h17, as câmeras capturaram algo impossível. Um hangar. O hangar do porta-aviões. A estrutura interna onde aeronaves eram armazenadas, reabastecidas, rearmadas. E ele estava selado, não colapsado, não implodido pela pressão esmagadora de 5 quilômetros de água acima dele. Selado. Intacto. Como uma cápsula do tempo subaquática preservada em condições que deveriam ter pulverizado qualquer estrutura oca décadas atrás. Os operadores do ROV acionaram os propulsores laterais, ajustando a posição do veículo para uma aproximação controlada. As luzes do ROV iluminaram a entrada do hangar, revelando danos de combate congelados no tempo. Marcas de explosão. Estruturas retorcidas. Mas a integridade geral da câmara estava preservada de uma maneira que desafiava todas as expectativas de engenharia naval para destroços de guerra em águas profundas. O ROV avançou para dentro, e ali, sob o feixe dos holofotes subaquáticos, estavam eles. Aeronaves. Múltiplas aeronaves. 3, talvez 4. Era difícil dizer com a densidade dos destroços circundantes. Mas o que era inconfundível, mesmo coberto por décadas de sedimentos marinhos e colonização biológica, era a silhueta característica dos caças-bombardeiros Douglas SBD Dauntless. Os Douglas SBD Dauntless foram os aviões de bombardeio em mergulho mais letais da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram os aviões que afundaram os porta-aviões japoneses em Midway. Eles foram os aviões que viraram a maré da guerra no Pacífico. E ali estavam eles, preservados no hangar do Yorktown, a 5.000 metros de profundidade, exatamente onde haviam sido guardados na manhã de 4 de junho de 1942, horas antes do navio ser atingido. O ROV manobrou lentamente ao redor da primeira aeronave. A estrutura do avião estava surpreendentemente intacta. Asas dobradas, como era o procedimento padrão para armazenamento em hangares de porta-aviões para economizar espaço. A cauda estava danificada,
provavelmente pelo impacto do torpedeamento ou pelo processo de afundamento. Mas a fuselagem central, o cockpit, os sistemas de armamento, tudo estava ali. E então, o operador do ROV notou algo que fez seu coração acelerar. O berço de liberação de bombas. A estrutura mecânica sob a fuselagem central de um Dauntless, projetada para carregar e liberar uma única bomba de grande calibre durante missões de bombardeio em mergulho. Não estava vazio. Havia uma bomba ali, ainda presa, ainda armada. 83 anos depois. O operador congelou o EROV. Explosivos militares da Segunda Guerra, como aquela bomba ANM-65 de 1000 libras, foram projetados para serem quimicamente estáveis. Mesmo após 80 anos, eles não se degradam. Eles apenas esperam. E ela ainda estava lá, no berço de liberação, pronta para ser lançada em uma missão que nunca aconteceu. O protocolo imediato foi claro: documentar, não tocar, não perturbar, notificar autoridades de desarmamento de explosivos. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, o ROV precisava completar o mapeamento do hangar. E foi durante esse mapeamento que a magnitude total da descoberta se tornou aparente. Não era apenas uma aeronave armada. Eram 3 aeronaves Douglas SBD Dauntless identificáveis, possivelmente uma quarta parcialmente colapsada sob destroços estruturais. Todas armazenadas no hangar. Todas preservadas em um estado que nenhum especialista em arqueologia naval profunda havia previsto ser possível. E pelo menos uma delas ainda carregava armamento letal. A descoberta foi imediatamente classificada como sítio arqueológico de importância histórica crítica. O USS Yorktown é um túmulo de guerra. Mais de 200 marinheiros morreram quando o navio afundou. Seus restos estão protegidos por leis internacionais de proteção a naufrágios de guerra. Ninguém pode tocar. Ninguém pode remover artefatos. E certamente ninguém pode desarmar uma bomba de 1000 libras, a 5.000 metros de profundidade, sem arriscar perturbar um santuário protegido. Mas a questão que começou a dominar as discussões entre historiadores militares, engenheiros navais e especialistas em explosivos não era sobre o que fazer com a bomba. Era sobre como ela ainda estava ali. Por que essa aeronave foi deixada armada dentro do hangar? Procedimentos operacionais padrão de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos em 1942 eram extremamente rigorosos sobre armamento de aeronaves. Bombas e torpedos só eram instalados imediatamente antes das missões, no convés de voo, nunca em hangares, devido ao risco catastrófico de explosão acidental em espaços confinados. Um único incêndio em um hangar com aeronaves armadas poderia destruir um porta-aviões inteiro. A Marinha Imperial Japonesa aprendeu essa lição da pior maneira possível em Midway, quando os 4 porta-aviões japoneses foram destruídos precisamente porque tinham aeronaves sendo rearmadas em hangares e convéses no momento dos ataques americanos. Então por que havia um Dauntless armado no hangar do Yorktown? A resposta está nas últimas horas desesperadas de combate do Yorktown em 4 de junho de 1942. O Yorktown ardia em chamas. No caos do combate, com sistemas falhando e aeronaves retornando desesperadas, a segurança foi abandonada pela velocidade. Bombas ficaram nos cabides. Tanques ficaram cheios. Tudo para lançar o próximo ataque em minutos, não horas. E então o Yorktown foi torpedeado. E afundou. E levou consigo esses aviões armados, selados em seu hangar, para o fundo do oceano. 83 anos depois, ali estavam eles. Testemunhas silenciosas de decisões operacionais, tomadas sob fogo inimigo. Artefatos de uma era de guerra, onde a linha entre sobrevivência e aniquilação era medida em segundos. Mas a questão técnica mais perturbadora sobre essa descoberta não é histórica. É contemporânea. Essa bomba de 1000 libras, selada a 5.000 metros de profundidade, em temperaturas próximas ao congelamento, sob pressão esmagadora, isolada de oxigenação significativa por mais de 8 décadas, ainda pode detonar? A resposta, de acordo com especialistas em munição não detonada da Marinha dos Estados Unidos, é sim. Absolutamente sim. O TNT e o Torpex dessas bombas são assustadoramente estáveis. O frio e a falta de oxigênio a 5.000 metros agem como um conservante ideal. O problema é a espoleta mecânica. Após décadas de corrosão, travas de segurança podem ter falhado, tornando a bomba sensível à menor vibração. Mas há um problema. 83 anos de corrosão, sedimentação, pressão,
podem ter degradado esses sistemas de segurança de maneiras imprevisíveis. Um mecanismo de espoleta que deveria estar travado pode ter sido corroído até um estado onde qualquer perturbação mecânica, qualquer vibração, poderia desencadear detonação. Tocar essa bomba, movê-la, até mesmo usar sonar ativo de alta potência próximo a ela, pode ser suficiente para detoná-la. E se ela detonar, 450 quilos de explosivo de alta potência seriam liberados instantaneamente em um espaço confinado a 5.000 metros de profundidade. A onda de choque seria catastrófica. Qualquer ROV nas proximidades seria pulverizado. Estruturas do hangar que sobreviveram 83 anos de pressão oceânica poderiam colapsar. E os restos mortais dos marinheiros que estão em repouso no Yorktown seriam perturbados. Então, a decisão foi unânime. A bomba fica onde está, intocada, não perturbada. Um lembrete permanente de que mesmo no silêncio absoluto das profundezas oceânicas, a guerra nunca realmente termina. Mas a história dessa bomba estava longe de acabar. Mas para entender por que essa bomba é tão perigosa, por que os sistemas de segurança dela podem ter falhado de maneiras tão imprevisíveis, você precisa entender como essas armas eram projetadas. Você precisa entender o papel tático que os bombardeiros de mergulho Douglas SBD Dauntless desempenharam em Midway. E você precisa entender por que essas aeronaves específicas foram deixadas armadas em um hangar durante o combate mais intenso da vida operacional do Yorktown. Porque a resposta a essas perguntas não está apenas na engenharia das bombas. Está nas decisões humanas tomadas sob pressão inimaginável. Decisões que determinaram não apenas quem viveu e quem morreu em junho de 1942, mas o que foi preservado nas profundezas por 83 anos, esperando para ser descoberto. No início de 1942, o Douglas SBD Dauntless era o bombardeiro de mergulho mais eficaz do Pacífico. Não porque fosse o mais rápido, não porque fosse o mais manobrável, mas porque sua tripulação conseguia colocar uma bomba de 1.000 libras dentro de um círculo de 30 metros, mergulhando a 70 graus, enquanto canhões antiaéreos rasgavam o ar ao redor. A matemática era brutal. A cada 10 Dauntless que mergulhavam, estatisticamente 3 não voltavam. Mas os porta-aviões japoneses que eles atacavam, esses não voltavam nunca. O USS Yorktown transportava 25 dessas aeronaves em seu convés de hangar. Cada uma posicionada com precisão matemática, asas dobradas, trens de pouso recolhidos, organizadas em fileiras que permitiam movimento rápido em caso de ataque. O protocolo era claro: armamento completo, abastecimento imediato, tripulação em alerta máximo. Isso era junho de 1942. A inteligência americana havia quebrado os códigos japoneses. Sabiam que uma frota massiva se aproximava de Midway. Sabiam que o Yorktown, danificado na Batalha do Mar de Coral apenas um mês antes, seria um alvo prioritário. Os engenheiros do estaleiro de Pearl Harbor realizaram o impossível. Reparos que normalmente levariam 3 meses foram concluídos em 72 horas. Chapas de aço soldadas sobre buracos de bombas. Sistemas hidráulicos remendados. Sistemas elétricos refeitos. O Yorktown zarpou para Midway com equipes de reparo ainda trabalhando a bordo. Não estava totalmente operacional, mas estava operacional o suficiente. E cada Dauntless em seu convés de hangar carregava exatamente o tipo de munição que havia mudado a guerra naval para sempre. Testes em munições recuperadas mostram que o explosivo mantém até 70% de sua potência original após 80 anos submerso. Isso significa que aquela bomba ainda tem energia suficiente para vaporizar o ROV e colapsar o hangar instantaneamente. A equipe da NOAA sabia disso. Os protocolos de segurança para a aproximação de munições submersas não foram desenvolvidos por burocratas nervosos. Foram escritos por engenheiros de demolição que haviam visto o que acontecia quando alguém subestimava a longevidade de explosivos militares. Cada movimento do ROV perto daquela bomba foi calculado com precisão cirúrgica. Nenhuma vibração excessiva, nenhum contato físico. Apenas câmeras de alta resolução capturando cada milímetro daquele artefato mortal, ainda preso em sua posição de combate original. E foi durante essa documentação meticulosa que o ROV revelou algo que ninguém esperava encontrar. Não na bomba. Não nos Dauntless, perfeitamente preservados. Mas nas próprias estruturas do convés de hangar. Pintado à mão na parede interna do poço do elevador número 2, protegido da corrosão pela posição única dentro da estrutura do navio, estava um mural. Não uma obra de arte elaborada, não uma placa oficial, mas algo infinitamente mais pessoal. Um marinheiro,
ou talvez vários, haviam pintado símbolos, nomes, datas, marcas de tripulação. O tipo de coisa que homens fazem quando sabem que podem não voltar para casa. O tipo de coisa que transforma aço industrial em memorial humano. As imagens capturadas pelo ROV mostravam detalhes impossíveis. Letras individuais ainda legíveis. Traços de pincel preservados exatamente como foram aplicados 83 anos antes. Um dos nomes era seguido por uma data. 28 de maio de 1942. 7 dias antes da Batalha de Midway. 7 dias antes do torpedo japonês que rasgaria o casco do Yorktown e selaria o destino daquele navio e de todos esses Dauntless perfeitamente organizados em seu convés de hangar. Esse nível de preservação desafia as expectativas normais de naufrágios. Equipamentos militares submersos por 8 décadas geralmente se degradam em formas irreconhecíveis. Estruturas de aço se transformam em concreções de óxido. Componentes mecânicos se fundem em massas informes. Mas o convés de hangar do Yorktown apresentava um padrão diferente. As aeronaves ainda mantinham suas configurações operacionais reconhecíveis. Os trens de pouso, embora corroídos, ainda mostravam a posição de recolhimento. As asas dobradas mantinham os ângulos precisos necessários para o armazenamento compacto. E aquela bomba de 1000 libras, suspensa em seu berço de liberação, parecia estar simplesmente aguardando a ordem de lançamento que nunca viria. A explicação para essa preservação excepcional está na química da água do mar profundo. A 5.000 metros, a temperatura permanece constante perto de 2 graus Celsius. A ausência de luz solar elimina o crescimento de algas e organismos fotossintéticos. A pressão extrema inibe certos tipos de bactérias que normalmente aceleram a decomposição. E a salinidade específica daquela profundidade cria um ambiente onde a corrosão acontece, mas em câmera lenta, preservando formas e estruturas de maneiras que seriam impossíveis em águas mais rasas. Mas preservação química não explica a dimensão emocional do que a NOAA havia encontrado. Cada detalhe documentado pelo ROV contava uma história específica. O marinheiro que pintou seu nome no poço do elevador. O armeiro que carregou aquela bomba de 1000 libras e a prendeu ao berço do Dauntless. O piloto que dobrou as asas de sua aeronave pela última vez antes do torpedo japonês transformar o convés de hangar em câmara funerária. Esses não eram artefatos abstratos de uma batalha distante. Eram evidências tangíveis de decisões humanas tomadas sob pressão impossível. E quanto mais a equipe da NOAA documentava, mais uma realização perturbadora se consolidava. Isso não era apenas um naufrágio. Era uma cápsula do tempo. Um momento congelado da guerra naval no Pacífico. Cada Dauntless, naquele convés de hangar, havia sido preparado para uma missão específica contra a frota japonesa em Midway. Cada bomba havia sido arrastada do arsenal, inspecionada, armada, carregada. Cada tripulação havia recebido briefings de inteligência sobre alvos prioritários, porta-aviões japoneses, coordenadas específicas, planos de ataque coordenados, e então o torpedo acertou. E tudo isso, toda essa preparação meticulosa, toda essa capacidade destrutiva cuidadosamente organizada, foi selada em escuridão permanente a 5.000 metros de profundidade. O registro histórico da Batalha de Midway é extenso. Sabemos quantos aviões foram lançados. Sabemos quantas bombas acertaram alvos. Sabemos os nomes dos pilotos que afundaram os porta-aviões japoneses Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Mas o que não sabemos, o que nenhum documento pode capturar completamente, é a experiência vivida por aqueles que não retornaram. Os pilotos que mergulharam através da cortina de fogo antiaéreo e nunca saíram. As tripulações que permaneceram presas enquanto seus navios afundavam. Os marinheiros que pintaram seus nomes em paredes de aço sabendo que talvez fossem as últimas marcas que deixariam no mundo. E foi isso que tornou a descoberta da NOAA, em abril de 2025, mais do que apenas um triunfo de exploração submarina. Foi um confronto direto com a realidade tangível da guerra. Não a versão sanitizada dos livros de história. Não as estatísticas abstratas de baixas e tonelagem afundada. Mas a evidência física e inegável de 25 aeronaves de combate, totalmente armadas, perfeitamente organizadas, aguardando uma missão que nunca cumpririam. E uma bomba de 1000 libras, ainda viva após 83 anos, suspensa em seu berço de liberação como um lembrete permanente de que algumas coisas, uma vez preparadas para a destruição, nunca realmente desarmam. A significância histórica desses Dauntless vai além de suas especificações técnicas. Vai além de sua taxa de abate contra porta-aviões japoneses. Porque o que a NOAA havia encontrado naquele convés de hangar
Era uma conexão direta com os últimos homens vivos que testemunharam a Batalha de Midway. Os veteranos que carregaram essas bombas, que pilotaram essas aeronaves, que pintaram seus nomes naquelas paredes de aço. Em abril de 2025, esses homens ainda viviam. Não muitos. Não por muito tempo. Mas eles existiam. E o que a NOAA não sabia, o que ninguém poderia ter previsto naquele momento de descoberta triunfante, era que esse naufrágio estava prestes a se tornar urgentemente relevante de uma maneira que ninguém havia antecipado. Porque a preservação não é permanente. Naufrágios se degradam. Estruturas entram em colapso. E havia sinais sutis capturados pelas câmeras do ROV, de que o convés de hangar do Yorktown estava começando a ceder sob o peso de 8 décadas de pressão oceânica implacável. Microfraturas nas vigas de suporte. Empenamento gradual das anteparas. Corrosão acelerada em junções críticas. A janela para documentar esses artefatos, para conectar essas evidências físicas com as memórias vivas dos veteranos que os conheceram, essa janela estava se fechando. Não em décadas, não em anos, em meses. E foi exatamente nesse momento, quando a urgência da documentação se tornou inescapavelmente clara, que algo aconteceu que transformaria toda essa descoberta científica em algo infinitamente mais pessoal. Algo que conectaria o aço corroído daquele convés de hangar com os últimos testemunhos vivos da batalha que definiu o Pacífico. Algo que provaria, de uma vez por todas, que alguns atos de coragem não são apenas registrados em documentos históricos, mas permanecem gravados no próprio metal dos navios que os homens levaram para a guerra. Mas agora, no final de 2025, algo aconteceu que tornou essa descoberta mais urgente do que qualquer um poderia ter previsto. Há apenas 4 dias, em 21 de dezembro de 2025, Ira Ike Shab faleceu aos 104 anos. Ele foi um dos últimos sobreviventes de Pearl Harbor. Um homem que viu com os próprios olhos o ataque que arrastou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. E agora, ele se foi. A cada semana, a cada mês, a janela da história vivida se fecha um pouco mais. Os homens que lutaram em Midway, os pilotos que mergulharam seus Dauntless contra os porta-aviões japoneses enquanto a artilharia antiaérea rasgava o céu ao redor deles, estão desaparecendo. E com eles, desaparecem os detalhes que nenhum livro pode capturar. O cheiro do óleo queimado. O som ensurdecedor dos motores Wright Cyclone, a plena potência. O tremor nas mãos antes do mergulho. O peso impossível de saber que você tem uma chance em 4 de sobreviver ao próximo minuto. Por isso, a descoberta de abril de 2025 importa tanto. Porque esses aviões não são apenas artefatos arqueológicos, são testemunhas silenciosas de um momento em que o destino do mundo pendia por um fio. Midway foi o ponto de virada. Em 1942, o Japão parecia invencível. Se tivessem vencido ali, a guerra poderia ter durado anos a mais. Mas eles perderam, graças à inteligência americana e à coragem suicida desses pilotos de bombardeio. Os Dauntless, que agora descansam a 5.000 metros de profundidade, foram parte desse momento decisivo. Cada um desses aviões carregava um piloto e um artilheiro traseiro. Homens com nomes, famílias, sonhos. Homens como o tenente Richard Best, que liderou o ataque ao porta-aviões Acadie, ou o Ensign George Gay, único sobrevivente de seu esquadrão inteiro de torpedeiros. Eles decolaram do USS Yorktown, sabendo que as chances de retorno eram brutalmente baixas. E muitos não retornaram. Dos aviões lançados pelo Yorktown em 4 de junho de 1942, dezenas nunca voltaram para o convés. Alguns foram abatidos pela artilharia antiaérea japonesa. Outros ficaram sem combustível após o combate prolongado e ditcharam no oceano. Alguns pilotos conseguiram ser resgatados. Outros não tiveram tanta sorte. Suas últimas comunicações foram ouvidas pelo rádio e então, silêncio. O Pacífico os engoliu. Durante décadas, esses homens permaneceram desaparecidos. Suas famílias receberam telegramas lacônicos. Desaparecido em ação. Sem corpo. Sem sepultura. Sem encerramento. Apenas a vasta extensão azul do oceano e a esperança dolorosa de que, talvez, algum dia, alguém encontraria evidências do que aconteceu. Quando a NOAA revelou as imagens do hangar selado, o impacto foi global. Especialistas em história militar ao redor do mundo reagiram à descoberta com uma mistura de reverência e urgência. Dr. James Delgado,
um dos arqueólogos subaquáticos mais respeitados do mundo, declarou que essa descoberta é equivalente a encontrar os restos mortais de soldados desconhecidos em Normandia ou Iwo Jima. Artefatos que transformam números em estatísticas de volta em pessoas reais. E aqui está porque isso importa agora, em 2025, mais do que nunca. Estamos vivendo os últimos anos em que podemos conectar artefatos físicos com testemunhas vivas. Ira Shab não está mais aqui para ver as imagens dos destroços. Mas até 4 dias atrás, ele estava. E durante sua vida, ele compartilhou histórias sobre os pilotos de Midway. Sobre a coragem que viu em homens que sabiam que iriam morrer, mas decolaram mesmo assim. Quando esses últimos veteranos partirem, e isso acontecerá em breve, tudo o que restará serão registros escritos, fotografias em preto e branco, e artefatos como esses aviões no fundo do Pacífico. Esses destroços se tornarão a última ligação física tangível com um momento em que o mundo estava em chamas, e homens comuns fizeram escolhas extraordinárias. A preservação desses sítios, portanto, não é apenas sobre história acadêmica, é sobre memória coletiva. É sobre garantir que as gerações que nunca conhecerão um veterano da Segunda Guerra ainda possam tocar, mesmo que remotamente através de imagens e documentação científica, a realidade do sacrifício que esses homens fizeram. E há outra dimensão nisso. A descoberta foi possível apenas por causa da cooperação internacional. Pesquisadores dos Estados Unidos, Japão e Austrália trabalharam juntos. Irônico, considerando que em 1942 esses mesmos países estavam tentando se matar mutuamente no Pacífico. Mas agora, 83 anos depois, eles se uniram para honrar os caídos de todos os lados. Porque no fundo, a 5.000 metros de profundidade, não há mais inimigos. Há apenas os restos mortais de homens que serviram suas nações e merecem ser lembrados com dignidade. O esforço conjunto para proteger esses sítios é um testemunho poderoso de como a humanidade pode evoluir. De adversários mortais a parceiros em preservar a memória daqueles que se perderam. Mas o desafio técnico para fazer isso seria imenso. Os planos futuros incluem missões adicionais de documentação usando ROVs ainda mais avançados, capazes de capturar imagens em resolução 8K, e criar modelos 3D completos dos destroços, sem tocá-los fisicamente. Esses modelos digitais serão disponibilizados para museus, escolas e pesquisadores em todo o mundo. Crianças em sala de aula poderão explorar virtualmente um bombardeiro de mergulho Dauntless exatamente como ele está agora, preservado pelo frio e pela pressão do abismo. Há também discussões sobre a possibilidade de recuperar objetos pessoais, se encontrados, e se isso puder ser feito sem perturbar restos humanos. Placas de identificação, relógios, fotografias em carteiras impermeáveis. Itens que poderiam finalmente dar nomes aos desaparecidos e permitir que famílias, gerações depois, tenham o encerramento que nunca tiveram. Mas independentemente do que aconteça a seguir, uma coisa já foi alcançada. Esses aviões que caíram no oceano em 1942, acreditando que seriam esquecidos para sempre, agora estão sendo lembrados. Seus pilotos, que ditcharam na água escura sem esperança de resgate, agora têm suas histórias contadas novamente. E a batalha que eles ajudaram a vencer, a batalha que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, está sendo reconhecida não apenas em livros de história, mas através de evidências físicas preservadas pelo próprio oceano. É por isso que um bombardeiro armado a 5.000 metros de profundidade importa. Não apenas como curiosidade arqueológica, não apenas como artefato técnico, mas como memorial vivo de um momento em que homens comuns se tornaram heróis não porque queriam, mas porque a história exigiu deles. E agora, 83 anos depois, a história está finalmente retribuindo, preservando suas máquinas, honrando seus sacrifícios, e garantindo que enquanto existir tecnologia para alcançar o fundo do oceano, esses homens nunca serão esquecidos. A cada descoberta como essa, a cada destroço mapeado, a cada artefato documentado, estamos devolvendo algo a esses pilotos. Estamos dizendo: vocês não caíram no esquecimento. Vocês não foram apenas números em relatórios de baixas. Vocês foram pessoas reais, com coragem real, enfrentando terror real, e agora, gerações que nunca os conhecerão vão saber o que vocês fizeram. E talvez, em algum lugar, de alguma forma, isso importe. Se essa história tocou você, se a coragem desses pilotos e a dedicação dos arqueólogos modernos que os encontraram ressoou com você, há mais histórias como essa. Histórias de engenhosidade humana, de bravura sob fogo, de tecnologia empurrada até seus limites em momentos em que tudo estava em jogo.
Se isso é o tipo de conteúdo que você valoriza, considere se inscrever no canal. E se você conhece alguém que aprecia a história verdadeira, não romantizada, mas honesta, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque enquanto houver pessoas dispostas a ouvir, essas histórias permanecerão vivas. E enquanto elas permanecerem vivas, os homens que as viveram nunca serão verdadeiramente perdidos no mar. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se, cada artefato preservado é uma vida lembrada.